Paz do Senhor, amados. Nós estamos juntos em mais uma lição de Escola Bíblica Dominical e já chegamos na nossa lição de número 4 desse nosso trimestre abençoado, onde estamos conversando a respeito de mordomia cristã, a gratidão e a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. E hoje nós temos um assunto interessante, polêmico, que às vezes traz alguma dificuldade, tendo em vista todo esse nosso contexto sócio-histórico, político, cultural da atualidade. O assunto é o cuidado e o apoio aos obreiros que estão se dedicando no campo de trabalho, que estão doando suas vidas, trabalhando em tempo integral, com dedicação exclusiva. E esse cuidado e esse apoio, segundo essa lição, é um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Esse foi um modo de trabalhar desde o início das Escrituras, um modelo referencial, e nós caminharemos dentro das páginas das Escrituras para poder entender o cuidado e apoio aos obreiros como um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. O texto áureo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Assim ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. A verdade aplicada diz, de acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo, eu e você, é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério. Então é de obreiros fiéis e é no exercício do ministério. Nós temos como objetivos nesta lição ressaltar o cuidado de Deus aos seus obreiros, saber que Deus ampara quem socorre os seus obreiros e compreender que o cuidado dos obreiros é dever da igreja. O texto de referência encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a mesma do texto áureo, o capítulo 9. Os versículos são o 3, o 4, o 7, o 12 e o 13. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Então esse não é um problema de hoje, né? E no verso 4 ele pergunta: não temos nós direito de comer e de beber? Verso 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que estão de contínuo junto ao altar participam do altar? Esta é a questão. Por mais que isso cause algum desconforto, eu diria, em algumas pessoas, porque as suas mentes estão muito turvadas por conta das questões desse tempo que envergonham o Evangelho, que trazem grande dificuldade para o desenvolvimento da obra, segundo as Escrituras. Esse é um assunto que precisamos não só tocar nele, mas verificar biblicamente qual é o patamar que nós temos para pensar essa questão e desenvolver esta reflexão. Então vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti na manhã desse dia,
esse dia que nos deu o Senhor, quando nós estamos na casa do Senhor, e o teu filho e a tua filha está aí na sua casa ou em algum outro ambiente assistindo esta aula, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir nas mentes e nos corações, nos ajudando a entender a tua vontade, que é santa, que é perfeita, que é agradável. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Com essa mudança de tempo, a voz sofre um pouquinho, mas nós estamos aqui para poder dar continuidade a esse assunto que é muito relevante. Então, se eu parar em algum momento, é por necessidade, mas nós vamos então, seguir em frente com esse assunto. A introdução diz: nesta lição abordaremos os princípios bíblicos envolvidos no sustento dos obreiros cristãos e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo, analisando alguns relatos bíblicos sobre o sustento dos sacerdotes, levitas e profetas no tempo do Antigo Testamento. Para mim, eu tenho aqui uma expressão que salta aos olhos para começar a pensar isso. Diz assim essa introdução: abordaremos princípios bíblicos. Isso faz toda a diferença para o restante da lição. O que está em foco aqui são princípios bíblicos. E sim, há princípios bíblicos envolvidos no sustento dos obreiros cristãos. Há princípios bíblicos que norteiam a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo. E quando nós falamos corpo de Cristo, nós estamos nos referindo a todos, pastores e ovelhas, líderes e liderados, ministério e membresias, todos sem distinção. Sempre há princípios bíblicos por trás de cada uma das nossas ações como servos de Deus. O que são princípios bíblicos? Isso a gente já tem explicado por muitas vezes, em diferentes momentos. São aqueles padrões que se repetem, mas mais do que isso, princípios bíblicos são referenciais para a vida. Observando essa palavra princípio no seu étimo, na sua origem e no seu emprego na língua e na linguagem humana, essa palavra princípio ela é definida como origem, causa primeira, aquilo do que algo procede. Num sentido figurado, um princípio também pode ser comparado com uma semente. Por quê? Porque uma semente, ela vai estar seguindo aí, ela já é a planta na sua forma embrionária, mas que vai se manifestar depois, que vai aparecer depois. A semente, ela é um símbolo natural desse entendimento do processo de princípios bíblicos elementares. Nós precisamos aprender a raciocinar a partir de princípios bíblicos, porque isso é um poderoso aliado para a vida cristã cotidiana. Porque os princípios bíblicos são absolutos, os princípios bíblicos se aplicam a qualquer situação e a qualquer época. E quem aprende princípios bíblicos e passa a pensar biblicamente, a falar biblicamente, a agir biblicamente, não terá problema em refletir qualquer assunto que seja. E também
Não terá problema com aqueles que desmontam, com aqueles que distorcem, com aqueles que manipulam as escrituras ilicitamente, pois terá o conhecimento da palavra, estará vivendo a palavra, então apenas continuará naquilo que a palavra ensina. Então, para mim, nessa introdução, o mais importante de nós pensarmos aqui é que tudo que nós discorrermos tem a ver com princípios bíblicos que estão envolvidos no sustento dos obreiros cristãos e na responsabilidade dos membros de Cristo em relação a isso. O ponto 1, ele é muito interessante. E ele também nos leva por um caminho bíblico diferenciado. O de aprendermos o cuidado de Deus com os obreiros desde o início. Lembra na aula passada que nós estudamos o tabernáculo, o templo e a igreja nos diferentes momentos da lição? Esta lição, ela volta lá no tabernáculo. Agora não mais para tratar das ofertas que foram dadas para a construção do tabernáculo. Agora não mais para poder verificar ali o modo sobrenatural com que o Espírito Santo dirigiu todas as coisas na construção do tabernáculo. Mas essa lição volta para nos mostrar que desde o tabernáculo Deus estabeleceu obreiros e obreiras para o sustento da sua obra no cotidiano. E aqui diz, Deus vocacionou alguns homens ao sacerdócio para que cuidassem do tabernáculo, para que fossem seus mediadores junto ao povo. Devido a estas responsabilidades, Deus passou a cuidar do sacerdote e da família do sacerdote. Eu vou ler aqui para vocês o trecho de Números 18, versos 8 e 9, porque é o versículo de base para introduzir esse assunto. Disse mais o Senhor a Arão: E eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as expiações pelo pecado, com todas as expiações da culpa, que me restituírem, elas serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Nós temos aí o livro de Levítico nos explicando a respeito das ofertas, dos sacrifícios, dos rituais, dos cerimoniais, mas também nos coloca no centro do entendimento do sacerdócio. E aqui em Números, nós temos aqui a lei divina que continua sendo dada em porções e explicando que tudo aquilo que fosse dado em oferta no tabernáculo, todas as coisas santas seriam para Arão, para seus filhos, para a família sacerdotal e também para os levitas que estivessem ministrando diretamente no templo. Aqui, então, nós vemos que esses sacerdotes, eles iriam administrar o sacerdócio, cuidando do tabernáculo e também sendo mediadores junto ao povo. E nós vamos ver aqui que esta provisão divina para os sacerdotes e levitas da antiga aliança sempre será um caminho aprovado para nós pensarmos a questão do sustento no ministério daqueles que têm se doado para a obra do Senhor. Cuidar do espaço sagrado com todas as suas demandas e exigências
E também ser o mediador do povo junto a Deus era privilégio de Arão, da família de Arão, da família dos levitas, na qualidade de obreiros escolhidos para servirem no tabernáculo e para manterem a guarda das coisas santas. Desde o início, nada esteve à mercê da casualidade, nunca esteve. Nós olhamos para o tabernáculo, contemplamos estas explicações e nós sabemos que quando uma coisa começa a ser explicada pela primeira vez nas Escrituras, isso vem cheio de ensinos, isso transborda de explicações a respeito de princípios bíblicos que são claramente discerníveis. E nós vamos, então, encontrar nessas narrativas do início caminhos para pensar o cuidado de Deus com os obreiros e obreiras até o dia de hoje. Pense, cada um daqueles trabalhadores da congregação do deserto, do tabernáculo, eles estavam a serviço de Deus e da comunidade. Em toda a nação de Israel, nós tínhamos uma nação de guerreiros, uma nação de pessoas que estavam sendo fortalecidas e fortificadas para a guerra, porque haveria de tomar posse da terra prometida e teria que guerrear e guerrear muito. Mas nessa nação de guerreiros, você tem aí uma tribo de obreiros, que é a tribo de Levi. Essa tribo de Levi, dentro dessa nação de guerreiros, é uma tribo de obreiros, de trabalhadores instituídos por Deus para cuidar do tabernáculo, guardar o tabernáculo, levar o tabernáculo, montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo e fazer tudo conforme a orientação divina. Além disso, eles seriam os responsáveis pela guarda dos animais, o cuidado dos animais, o cuidado com as ofertas. Tudo isso fazia parte da função dessa tribo de obreiros. Mas dentro dessa nação de guerreiros e dentro dessa tribo de obreiros, nós ainda temos uma família de sacerdotes, que a gente chama de família de adoradores. Mesmo sendo a família sacerdotal, a tribo de obreiros ou a nação de guerreiros, todos sabiam exatamente o que deviam fazer, quando deviam fazer, e assim era cumprido plenamente todo o serviço da casa de Deus. Irmãos, não é diferente hoje. Não é. Cada membro do corpo de Cristo tem uma função específica. Precisa saber o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, para poder garantir a manutenção do corpo e a sua sustentação, incluindo a transmissão intergeracional. Além de fazer, ainda tem que ensinar para a próxima geração a missão, a visão, os valores e os princípios elementares para a continuação da obra de Deus na Terra. A grande questão de cada um é simplesmente essa: eu preciso me ver como alguém a serviço de Deus e me perguntar: esse é o meu trabalho? É isso que o Senhor tem me dado para fazer? E para além do meu próprio trabalho, o que mais que Deus requer de mim como membro de um corpo que tem muitos membros? Como eu posso ser útil? Como eu posso realmente ser um obreiro, uma obreira aprovada? Então vamos começar pensando no cuidado de Deus com os sacerdotes. E você vai ver aí nesse primeiro tópico que ele fala do cuidado de Deus com os sacerdotes, a oferta que era dada aos sacerdotes e a responsabilidade dos obreiros para com essas ofertas. Diz a revista: Deus separou homens para o sacerdócio,
garantindo o seu sustento. E ainda escolheu levitas para o trabalho no tabernáculo, cuidando do sustento deles também. Várias referências aí. Esse cuidado com os obreiros revela o zelo do Senhor com a sua obra. Veja o que está escrito em Números 18, 21. E eis que aos filhos dos levitas eu tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. Nós entendemos a partir desta leitura e desta visão, nós temos discorrido a respeito disso em alguns momentos, é que ele está dizendo: eis que eu tenho dado, o Senhor tem dado todos os dízimos de Israel aos filhos de Levi por herança. O povo de Israel entregaria os seus dízimos no tabernáculo. Esses dízimos seriam especificamente para os filhos de Levi por herança. Vocês lembram que nós já vimos que os filhos de Levi eles não receberam terras, territórios como as demais tribos? Eles não receberam, mas eles receberam cidades por herança porque eles tinham que ter onde morar. Eles recebiam o sustento da alimentação que vinha das ofertas, dos sacrifícios. E eles ainda tinham para o seu sustento os dízimos, porque todos os dízimos eram entregues para eles por herança. Olha o que eu aprendo com isso aqui. Quando um obreiro, ele recebe pelo trabalho feito, ele não está sendo recompensado. Ele está sendo suprido por Deus através dos contribuintes da obra do Senhor. De acordo com direitos adquiridos a partir dessa prática executada nos moldes divinos, por chamado divino, por reconhecimento do trabalho, e isso por toda a comunidade de fé. Nós temos aí essa ideia de que o salário seria uma recompensa. Só que essa palavra recompensa para aquilo que um obreiro e que uma obreira recebe, porque está trabalhando na obra, ela soa um pouquinho estranha aos nossos ouvidos, principalmente nesse contexto, apesar de ser muito utilizado, né? Porque o que Deus sempre proporcionou para os seus obreiros e obreiras foi meio de sustentação da pessoa e da sua família. Isso desde os servidores do deserto até os dias atuais. Lendo aí esse versículo que nós lemos de Número 18, 21, o ensino relevante que a gente extrai dele nesse sentido é que você vai ver que o principal emprego do dízimo na antiga aliança era para sustento dos levitas, para que esses obreiros e obreiras fossem supridos nas suas necessidades. O pagamento dos levitas na forma de dízimos era sua herança, recebida da parte de Deus, pelo ministério que exerciam, mas entregue por toda a congregação. Quando eles foram privados de receber herança na terra prometida, o Senhor deixou muito claro para eles: eu sou a herança de vocês. Eu sou o sustento de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Então eles receberam cidades, ao todo foram 48 cidades, em toda a terra prometida, em toda Canaã. E eles receberam condições de sobrevivência. Porque Deus cuida. Ele continua cuidando. Então essa é uma coisa importante para se frisar nesse primeiro ponto. Agora, 1.2 fala da oferta e dos sacerdotes. Aqui nesse ponto 2 ele vai
tratar muito especificamente de uma oferta especial, que é a oferta de manjares, né? Se você pensa nas ofertas levíticas, que são discriminadas no livro Levítico, eu tenho o holocausto, que é a primeira delas. Eu tenho a oferta pacífica. Eu tenho a oferta de cereais ou oferta de manjares. Oferta pelo pecado. Oferta pela culpa. São 5 as ofertas levíticas: holocausto, pacífica, manjares, pecado e culpa. Dentro de todas estas ofertas, você tinha aquelas que eram completamente exterminadas, mas você tinha aquelas em que parte delas, pela lei, era direcionado para os sacerdotes, os levitas e suas famílias. Nesse 1.2, o comentarista vai nos lembrar da oferta de manjares. Deus mandou que as ofertas de manjares fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão. Levítico 2:2. Quando o ofertante apresentava sua oferta, o sacerdote tinha direito de ficar com parte dela, queimando incenso sobre o altar como cheiro suave ao Senhor. Para comer da oferta era imprescindível ter uma vida santa. Porque quem participasse da oferta sem ter uma vida santa, não só ia sofrer uma grande sanção, mas também ia ser um elemento contaminante da congregação. Então, a pureza, ela era exigida nessa situação. Veja que a oferta de manjares foi um tipo de oferta levítica instituída pelo Senhor, como parte dos sacrifícios divinamente recomendados e aceitos por Deus, que deveriam vigorar desde a instituição do tabernáculo. Mas olha que coisa interessante. Deus descreve a oferta de manjares em Levítico. Depois ele vai reafirmar essas questões em Números, mas ela só iria se concretizar de fato e de modo mais estendido a partir da entrada na Terra Prometida, porque a oferta de manjares, ela vem daquilo que a terra produz. Nessa oferta eles teriam que apresentar a flor de farinha. A flor de farinha seria o cereal moído, da forma mais moída possível, aquele grão finíssimo. Quando se chegava nesse estado de grão moído, isso era chamado a flor da farinha, que é o grão muito, muito moidinho. E a preparação da oferta era pegar essa farinha sem fermento, amassar, untar com azeite, e você tem aí todo um processo que deveria ser feito. Deveria fazer bolos com essa flor de farinha. Nessa flor de farinha amassada com azeite, depois de pronta, derramava azeite sobre ela no ato da oferta no altar. E aí, o que nós temos aí é que além do azeite derramado, nós tínhamos também o sal e o incenso. Para o altar, essa oferta de manjares, ela era preparada dessa forma e oferecida dessa forma. E quando nós vemos tudo isso, nós começamos a entender algumas coisas. Primeiro, ela é uma figura de Jesus Cristo, né? A farinha amassada com o azeite, o tempero, o incenso subindo como cheiro suave até o Senhor, tudo isso é uma figura clara do Senhor Jesus Cristo, da ação do Espírito Santo na vida dele como sumo sacerdote entre nós e Deus. Nós entendendo esta questão, nós vamos perceber também que vivendo com Cristo, nós sempre vamos andar em novidade de vida.
Ele é o nosso pão, nosso alimento, o altar no nosso coração, e devemos nos alimentar dele enquanto nós ofertamos a ele. Essa oferta de manjares, ela tem a sua beleza, mas também nós tínhamos ali diversas formas de preparo. Primeiro ela era cozida no forno, ou ela poderia ser cozida em uma caçoula, como diz a Bíblia, ou ainda frita numa sertã. Então isso aí são tipos diferentes de recipientes para cozimento. Essa sertã, por exemplo, seria um tipo de uma frigideira. Essa caçoula seria um tipo de uma caçarola, um tipo de panela específica para poder cozer essa flor de farinha no fogo. E o que nós temos aqui é que o que deixa claro essa oferta com todo o seu ritual, todo o seu cerimonial, parte desse cereal seria usado para suprir as necessidades do sacerdote e da sua família. No livro do Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 6, até o capítulo 5, nós temos uma descrição pormenorizada de cada um dos sacrifícios e ofertas. Os capítulos 6 e 7 nos dão as leis referentes a esses sacrifícios e ofertas. Em Levítico 6 e 18, nós temos a lei referente à oferta de manjares. Diz: todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares, isso por estatuto perpétuo, para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas ao Senhor. Mas tudo que tocar nela será santo. Então todo varão dentre os filhos de Arão que fosse comer da oferta de manjares não podia participar desta alimentação de qualquer jeito. Ok? 1.3, a responsabilidade dos obreiros com as ofertas. Aqui diz que as ofertas para os sacerdotes deviam seguir o que foi estabelecido por Deus. E aqui diz, trazendo uma referência a dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, que não honraram o seu ministério, que trataram as coisas do Senhor como algo secundário, como algo sem importância, apesar de todos os privilégios que desfrutavam junto à congregação de Israel. Então, se os obreiros eles têm o direito de receber as ofertas, de viver das ofertas que recebe, por outro lado, ele tem o dever de preservar a imagem, a boa índole, a sua integridade, fazendo tudo de conformidade com a palavra de Deus. O exemplo de Nadab e Abiú, esses dois irmãos, que tiveram problemas juntos, que se uniram para poder trazer aí essa dificuldade para eles mesmos, vai nos mostrar uma coisa interessante. Olha, Arão e seus filhos estão junto ao altar, ministrando o sacrifício conforme o mandamento do Senhor, tipificando Cristo e sua igreja, que deve trabalhar para o engrandecimento do Senhor e conservação da glória de Deus entre o seu povo, com compromisso e com responsabilidade. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo deve respeitar as ordenanças divinas. É preciso fazer todas as coisas em conformidade com os princípios da lei, porque de tais coisas Deus se agrada. Até aqui estava tudo saindo, de acordo com as ordens de Deus. Até que Nadab e Abiú, desrespeitosamente, resolveram fazer as coisas do seu próprio modo. Há um modo divino de trabalhar para Deus. E quando se infringe as leis de Deus, isso aí vai acrescentar muitas dores, muita perturbação, muita dificuldade.
Levítico 10, 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Veja que existe todo um ritual que precisava ser feito no sentido de suprir o tabernáculo com iluminação, com as brasas que deveriam estar acesas no altar do incenso, o candelabro que deveria estar aceso ali no lugar santo. Você tem no átrio, você tem ali o altar do holocausto. Na entrada do tabernáculo você tem a pia de bronze. Entrando no primeiro compartimento do tabernáculo você tem um lugar santo. E nesse lugar santo você tem basicamente a mesa da proposição de um lado, o candelabro de outro, e na frente da divisória que dá para o segundo compartimento da tenda, que seria o lugar santíssimo, você tem o altar do incenso. Essa era uma área de trânsito de sacerdotes e levitas, porque o lugar santíssimo era um lugar reservado apenas para o sumo sacerdote. Mas nesse lugar santo, no átrio e no lugar santo, você tem aí essa área de movimento. Nós lemos em Números, não em Levítico, nós lemos em Levítico que o Senhor acendeu esse altar do holocausto pela primeira vez na dedicação do tabernáculo. E aí, quando o altar de bronze foi aceso com o fogo do Senhor, isso precisava continuar aceso. Era trabalho dos sacerdotes alimentarem o fogo, darem continuidade. O que nós entendemos pelo mau uso do incensário, no caso de Nadab e Abiú, é que eles pegaram qualquer brasa de qualquer fogo, de qualquer situação, e não observaram a ordem divina de pegar as brasas do altar do holocausto, as brasas que foram acesas pelo Senhor na dedicação do santuário, que deveriam continuar acesas pelos sacerdotes. Dessas brasas deveriam pegar-se aquelas que haveriam de ser levadas para o interior do tabernáculo. Talvez, em algumas outras passagens, nós somos levados a entender que Nadab e Abiú estavam num momento de distração. Logo em seguida vem uma questão regulamentar em relação a bebidas, que o sacerdote não poderia fazer uso de bebida alcoólica para ministrar na tenda da congregação. Talvez, só talvez, viu, gente? Porque isso aí é uma coisa que cabe mais reflexões a esse respeito. Eles estivessem meio enebriados com algum tipo de bebida, e estivessem distraídos, e nesse ato eles pegaram qualquer brasa de qualquer fogo. Eles não foram reverentes ao ponto de seguir todo o ordenamento divino. Isso está falando para mim e para você que os sacerdotes, eles são os guardiões das coisas sagradas, sim. Eles têm direito de usufruir de coisas necessárias para o seu sustento e da sua casa. É da competência de cada membro do corpo de Cristo suprir a necessidade dos seus sacerdotes, mas é da competência de cada sacerdote ser responsável ao ponto de cumprir toda a ordem de Deus. Não agir de uma forma volúvel, despreocupada e até mesmo afrontosa, como fez Nadab e Abiú. Fico pensando se
essa questão ainda fosse algo que, se acontecesse nos dias de hoje, daqueles que se aproximam de uma forma indevida da presença do Senhor, sofrerem aí uma sanção da parte de Deus mais intensa. Mas enfim, nós temos tempos e tempos, e a revelação das Escrituras é algo progressivo. Se nós tivemos na antiguidade do povo de Israel esses casos extremos de juízo divino sendo impetrado ali na hora da falta grave, nós vamos ter um desdobramento ao longo do tempo de mudanças nesse quadro, até que Jesus Cristo veio e estabeleceu uma nova aliança sobre novas bases. O segundo ponto, dando honra aos obreiros. Esse segundo ponto, ele é uma questão que já vem sendo trabalhada, desde o início. Porque se nós honramos a Deus com as nossas primícias, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, essa vida de honra, ela vai repercutir também nos cuidados com o obreiro. É válido o obreiro receber auxílio da igreja a qual serve. Tomemos como referencial o que disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. 3 pontos estão colocados nesse tópico 2. O obreiro é digno do seu salário. 2.2, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. E 2.3, cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. 2.1, 2.2 e 2.3. Então, as questões que nós temos aqui nesse tópico para trabalharmos é que esse entendimento essencial das páginas do Novo Testamento, principalmente através dos ensinos paulinos, porque quando nós estamos tratando dessa questão no Antigo Testamento, nós recorremos principalmente à lei de Moisés. O Pentateuco, os primeiros 5 livros. É de lá que parte o ordenamento para todo comportamento posterior em relação a essa questão. Mas quando nós falamos disso a partir do Novo Testamento, é a figura do apóstolo Paulo que surge em cena para nos orientar nestas questões. E então o primeiro ponto diz: o obreiro é digno do seu salário, porque Deus se agrada de abençoar seus filhos. Por isso devemos ser igualmente abençoadores. Deus é abundante em graça, nos ensina a reconhecer o trabalho dos nossos líderes, nos chama para abençoar seus obreiros, porque quando abençoamos, somos abençoados. A gente só não pode entrar aqui no caminho da meritocracia. É quando eu faço que eu recebo. É quando eu dou que Deus vê o meu esforço e me abençoa. Isso não é cristão, isso não é evangelho. Nós precisamos pensar que Deus se agrada, Deus abençoa, mas faz parte aí do conjunto da obra, dentro da perspectiva bíblica, de bênção, de recompensa, de auxílio divino e de promessa, todo esse contexto de que uma vida abençoada realmente é uma vida que vive debaixo da proteção de Deus e segue vitoriosa nessa terra. Mas o mérito não está em nós. Não é por causa do que eu faço que eu vou receber. Não é por causa do meu empenho que Deus vai, então, olhar para mim e me agraciar. Salmo 36, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Vou só conferir essa referência aqui para ver se é o Salmo 36 mesmo, porque eu acho que é o 35.
Vamos ver. 36, isso mesmo, é o Salmo 35, o versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor, que amam a prosperidade dos seus filhos, do seu servo, seja engrandecido. Essa é a grande questão aqui que nós temos para entender. Veja aqui, como dispenseiros dos mistérios de Deus, todo cristão ele tem que prestar conta das suas atribuições segundo Deus. Aqueles que forem fiéis no uso dos talentos, das minas, como administradores dos seus bens, eles serão galardoados segundo a maneira como utilizam os mesmos. Certamente, nós não devemos fazer a obra do Senhor visando salário, pensando nas recompensas. Entretanto, nós sabemos também que tudo que fazemos não passa despercebido aos olhos de Deus, pois 1 Coríntios 15:58 vai dizer que o nosso trabalho ele não é vão no Senhor. Uma questão aqui. O salário ele é humanamente instituído. E ele precisa ser instituído de forma decente e honesta, fazendo justiça para não expor os trabalhadores a situações de penúria, de desgastes físicos e emocionais, por não terem as suas necessidades adequadamente atendidas. Mas a recompensa ela precisa ser divina. O salário é humanamente instituído, mas a recompensa ela é divina. A dignidade do salário há de corresponder também à recompensa. Somente Deus sabe o que cabe a cada um. E apenas Ele tem o galardão correspondente. Mas esse versículo ele é citado aqui em outros momentos também, mas eu vou ficar com ele aqui nesse ponto. Mas Deus tem consigo um galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Mas em 1 Timóteo 5, 17 e 18 nós lemos: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz as Escrituras: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Olha essa expressão duplicada honra ou dupla honra em algumas traduções. O que isso está fazendo aqui nesse contexto? Quando diz que um presbítero que governe bem seja estimado e seja digno de receber dupla honra. A dupla honra, nesse caso, diz respeito à dedicação, à pregação e ao ensino regular e sistemático da doutrina. Ele diz principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, pregação e ensino, pregação e doutrinação dentro da palavra. Também pode ser considerada como reconhecimento do trabalho e o pagamento do mesmo à altura. Por quê? Porque digno é o obreiro do seu salário. E quanto a essa parte, o comentarista trouxe aí uma complementação onde ele escreveu que Deus tem prazer em abençoar os obreiros que se empenham no ensino da palavra. Tais pessoas, elas são dignas do trabalho que elas recebem. É preciso compreender esse princípio que muitos obreiros se desgastam até abrindo mão dos seus projetos pessoais para exercer o ministério que o Senhor lhes confiou. Isso foi o comentarista no complemento da lição na revista do professor. Mas, mesmo se desgastando e abrindo mão dos seus projetos pessoais,
Quando o obreiro é reconhecido e valorizado, isso faz um bem enorme para a sua alma, traz refrigério para a sua vida, mas o oposto também pode acontecer e vai acontecer ainda muitas vezes, seja por causa de um povo insensível que não está valorizando o trabalho do obreiro ou de lideranças inescrupulosas que desviam os valores que deveriam ser usados no sustento dos recursos humanos que Deus dá para a sua obra. Veja aqui o apóstolo Paulo dizendo, em 2 Coríntios 12:15, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais eu seja menos amado. Mas, como Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, Ele mesmo vai gerenciar os proventos dos seus obreiros que estão investindo na obra para que ela continue, para que as suas necessidades sejam atendidas e para que o seu nome seja glorificado. Atentemos agora conjuntamente para o 2.2 e o 2.3. No 2.2 diz, no Antigo Testamento, o povo abençoava os sacerdotes com as suas ofertas, e hoje, apesar das recomendações bíblicas sobre o assunto, muitos crentes se opõem a essa ordenança. Frente a isso, é oportuno buscar entendimento nos textos que tratam da manutenção dos obreiros de Deus. E o 2.3 faz parte da vida cristã honrar e respeitar os obreiros na casa de Deus. Irmãos, nós temos aqui os textos que o comentarista cita e que nós precisamos trazer para o nosso entendimento. Ele citou aqui 1 Timóteo 5, 17 e 18, que traz ali os comentários a respeito da dupla honra que nós já falamos. E ele cita 1 Coríntios 9. Veja que 1 Coríntios 9 ele é focado principalmente na defesa do apóstolo Paulo, do seu ministério, do seu apostolado. Ele começa lembrando aos crentes de Corinto que ele é um verdadeiro apóstolo, tendo visto o Cristo ressuscitado, tendo sido comissionado por ele. Ele também afirma que, como apóstolo, ele tem o direito de ser sustentado financeiramente por aqueles a quem ele ministra. No entanto, Paulo optou por não exercer esse direito de ser sustentado financeiramente para poder não sobrecarregar os irmãos. Era um trabalho iniciante, né? Ele optou para trabalhar com suas próprias mãos e se sustentar. O principal objetivo de Paulo era pregar o evangelho e alcançar o maior número possível de pessoas. E ele estava disposto a fazer o que quer que fosse para conseguir esse objetivo. Mas ele usa o exemplo de um atleta que treina muito e corre para ganhar um prêmio, enfatizando a importância da disciplina e da dedicação na vida cristã. Nós temos muitos ensinamentos fundamentais, elementares para essa questão do sustento de obreiros em 1 Coríntios capítulo 9. E Gálatas 6,6, que é outro versículo que entra aqui na questão, diz: o que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Quem está sendo instruído tenha essa graça de repartir os seus bens com quem o está instruindo. Então, o que sempre aconteceu no meio do povo de Deus foi que a obra do Senhor, ela contou e ela investiu em contribuições, em dízimos, em ofertas e em projetos de arrecadação de fundos, que hoje a gente chama de captação de recursos e sustentabilidade.
tudo isso foi tomado como um ato de devoção cristã. Isso não está apartado da devoção cristã. Não é um empreendimento formal, frio e que segue apenas uma lógica econômica. Não. Isso faz parte da devoção cristã. Esse procedimento voltado para o sustento da casa de Deus e dos seus obreiros também é fruto de uma espiritualidade sadia. E é disso que esses dois pontos tratam, nos chamando para pensar que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo na condição de sumo pastor, Ele levanta pastores auxiliares para colocar à frente do rebanho. Ele dispõe os membros no corpo de Cristo como quer, e cada um na sua posição, para o que for útil. Isso é 1 Coríntios 12, versículos 7 e 18. As exigências para quem exerce função de auxiliar do grande pastor das ovelhas é enorme. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Mas aquele que trabalha para o Senhor, ele precisa verdadeiramente ser sustentado pelo Senhor através daqueles que são parte dessa obra. Deus não vai usar o estranho para sustentar o obreiro. Deus não vai pegar os bens de quem está lá fora. É aqueles que estão na casa do Senhor, dentro da casa do Senhor, sendo instruído, sendo cuidado, sendo orientado, sendo assistido, que vai então ser também instrumento de Deus para sustentar os obreiros. E por fim, o que nós temos nesse ponto 3 é mais um exemplo do Antigo Testamento, um exemplo de fé, um exemplo de vida com Deus, que vai nos falar um pouco sobre o sustento de Elias, vai falar do Obadias, aquele servo de Acabe, que também agiu de modo a sustentar os profetas do Deus Altíssimo, acolhendo, escondendo, alimentando numa época em que eles estavam sendo perseguidos aos montes e mortos por Jezabel e a sua turma. Mas aqui diz, o profeta Elias experimentou o cuidado de Deus, que o sustentou em momento de muita adversidade. Essa história começa em 1 Reis, no capítulo de número 17. Ele aceitou o cuidado de Deus, submeteu sua vida a ele, recebeu o necessário para continuar na caminhada que lhe havia sido proposta. Veja que o 3.1, o sustento de Deus a seu ungido. Elias desafiou o poderio do rei Acabe da sua esposa Jezabel, e por isso o profeta teve sua vida ameaçada. Elias, porém, servia a Deus com zelo, e Deus sustentou a vida do seu ungido de maneira admirável em 3 ocasiões. Primeiro, ele foge da presença de Acabe e de Jezabel, e o Senhor manda ele lá para o riacho de Querite, onde ele seria sustentado, alimentado através da instrumentalidade de corvos que estavam recebendo orientação divina para ir até o profeta levar comida para ele. Lendo essas coisas, a gente percebe que Deus tem senso de humor. E, deste modo inusitado, surreal, Elias foi sustentado ali às margens daquele riacho. Mas depois, o Senhor, as águas secaram, porque a seca era muito grande na terra, e o Senhor então usou uma viúva de poucos recursos, para poder dar continuidade a essa obra de sustentação de Elias. A viúva de Sarepta, a cidade de Sarepta, nos arredores de Sidom. Olha que coisa interessante. A cidade, a localidade de Jezabel. Deus mandou Elias para a cidade de Jezabel. E durante os 3 anos de seca intensa, Jezabel e Acabe
devastaram o reino, procurando Elias para todo lado. Só nunca imaginariam que ele iria para Sidom, a terra de Jezabel. E aí foi Elias desta maneira, tendo a sua vida conduzida por Deus, sustentada por Deus, quando ele desafia o poderio de Jezabel e Acabe, as coisas para o lado dele não ficaram boas de jeito nenhum. Mas como essa lição é sobre obreiros e obreiras de Deus, o bispo Abner Ferreira vai complementar o argumento dizendo que o juízo divino veio sobre o reino de Acabe, mas não caiu sobre a vida do profeta Elias. Ele foi orientado por Deus para ficar junto ao ribeiro, depois dirigir-se à casa de uma viúva, e de forma sobrenatural, Elias foi sustentado pelo Senhor até que o juízo veio ao fim, ao cabo de 3 anos. E aí vem aquilo que o bispo Abner chama para meditarmos. Da mesma forma, sabe o Senhor sustentar os seus em meio às crises atuais e prover o necessário para a nossa sobrevivência. Então, o 3.2 nos traz o caso do profeta Obadias, em relação a essa questão também de sustento de obreiros. Nós temos aqui algumas questões bíblicas em torno de Obadias e muitas conjecturas. Quem seria esse Obadias? Nós vamos ficar apenas com aquilo que a Bíblia está nos dizendo nesse contexto. Não sabemos se esse é o profeta Obadias do livro de Obadias, ou como alguns dizem, né? Ele seria marido daquela mulher que os filhos estavam para ser vendidos como escravos, e um pouquinho mais na frente, em 2 Reis capítulo 4. Mas nada disso é importante nesse contexto. O que nós podemos afirmar é que nessa questão do Obadias está a ideia principal do serviço. Você tem aí uma pessoa que está cumprindo uma missão de servo, de um servo de Deus. Obadias sustentou e foi sustentado, porque ele podia ser pego fazendo o que ele fazia. Mas ele tanto sustentou, como ele também foi sustentado por Deus nesse processo. Ele cuidou e foi cuidado. Ele deu cobertura e recebeu cobertura para continuar, para poder conseguir chegar naquele ponto da caminhada e o seu projeto de manter a vida dos profetas de Deus continuar em andamento. Então, Obadias é um exemplo de fé, de coragem, de alguém que se doou para ver a obra do Senhor prosseguindo. E no último ponto, o cuidado de Deus com o seu ungido. Aí a gente já muda de situação, a gente segue um pouco mais adiante, e aqui você tem um pouquinho da história de Eliseu. Quando o profeta falava em nome de Deus, era como se o próprio Deus estivesse falando pela boca do homem. O profeta Eliseu exerceu um ministério tão profícuo, tão relevante, que quando ele ia até Sunem, ele foi notado por uma mulher rica, em cuja casa não faltava o pão, conforme 2 Reis 4:8. Essa mulher teve uma boa impressão de Eliseu ao observar o seu comportamento, e Deus a moveu para mostrar bondade e generosidade ao profeta. Então ela pediu o marido que construísse um pequeno quarto na casa onde o profeta poderia descansar quando estivesse na cidade. Então aqui é mais um caso de outro profeta que experimentou provisão de Deus na sua vida
de modo sobrenatural e maravilhoso. Eliseu era representante de Deus naquela região. Ele é alguém que havia recebido porção dobrada do Espírito de Deus que pairava sobre Elias. Isso está em 2 Reis 2, do 9 a 12. E então nós nos deparamos com os relatos relativos a essa mulher em Sunem, que não sabemos nem seu nome, apenas que ela é uma sunamita, mas a Bíblia diz que ela era uma mulher importante, uma mulher nobre, uma mulher de posses. E aí você vai ver aí algumas particularidades na narrativa dessa sunamita, que contém 3 episódios chaves, estão todas no capítulo 4 de 2 Reis. Primeiro, que Deus abençoou essa mulher fiel, dando-lhe um filho. Depois, Deus submeteu essa mulher a uma prova severa, quando permitiu que o seu filho morresse. E terceiro, Deus restaurou a vida do filho, quando ela se manteve firme na promessa que Deus lhe fizera. E aí, quando a dor chegou na vida dessa mulher com a morte do seu filho, em uma atitude íntegra e libada, ela demonstrou controle emocional, determinação, equilíbrio e muita força. Além de saber exatamente para quem se dirigir nos momentos como este, né? Ela foi um instrumento de Deus na vida do profeta e ele foi um instrumento de Deus na vida dela. Ela foi a abençoadora do profeta e ele o abençoador dela. Mas mesmo fazendo tudo certinho, ela não foi poupada do sofrimento. E sim, muitas vezes Deus permite que os fiéis enfrentem provações e aflições inexplicáveis, mas Ele também derrama sobre eles o seu amor, a sua graça, a sua compaixão, à medida que eles se mantêm firmes nele pela fé. Deus a moveu a mostrar bondade e generosidade ao profeta, e Deus continua movendo o coração dos seus amados filhos para servirem uns aos outros em amor. E com isso nós concluímos essa lição, e aqui lemos na nossa conclusão que Deus não deixa os seus obreiros sem provisão. O cuidado dos obreiros do Senhor vem principalmente de Deus. Terá dupla honra aquele que pregar a palavra e ensinar a doutrina. Porque aquele que for ensinado na doutrina, que entender a lei de Deus, simplesmente vai dar continuidade à obra de Deus na terra com amor. Deus envia recursos necessários, Deus lhe envia pessoas para alimentar e abrigar aqueles que se empenham pelo seu reino. O nosso caminho ele é aberto diante de nós pelo Senhor. Nós somos supridos pelo Senhor. Nós somos mantidos pelo Senhor. E até aquilo que a gente recebe da casa do Senhor para poder então cooperar na sustentação da nossa estrutura humana, pessoal e familiar, também vem do Senhor. É dádiva de Deus. Que nós possamos olhar isso com discernimento e graça e tomar posição diante de Deus e da sua palavra. Existem obreiros escandalosos, avarentos, gananciosos, mercantilistas, que estão realmente fazendo da fé uma mercadoria? Existe. Existe, infelizmente. Mas todos esses casos estão diante do Senhor. E o que é do Senhor, Deus cuida. Então, com isso, nós concluímos mais uma lição, pedindo ao Senhor discernimento e graça quanto a esse assunto e os demais que Ele tem trazido à nossa mente, ao nosso coração, para refletirmos acerca da mordomia cristã. Amém? Que você tenha um domingo na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar?
Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, por mais esta oportunidade de ministrarmos a tua palavra. Que ela alcance os ouvidos, a mente e o coração dos seus filhos. Fala, Senhor, porque os seus filhos estão ouvindo. Nos ajude a entender. Senhor, que a nossa mente não seja turvada pelos escândalos, que os nossos sentimentos não sejam engessados por causa daquilo que vem prejudicando a sua obra ao longo do tempo. Mas em nome de Jesus, tenha misericórdia. Nos dê, Senhor, um coração segundo o seu, uma visão de reino e um entendimento ampliado de todas as coisas, para te servirmos em espírito e em verdade. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.